A gente vai conversar hoje sobre o poder do masculino. A gente não se conectar aí com a força do masculino faz com que a gente não vá para a vida. Fê, que bom que você está aqui. Ai, que legal, gente. Vamos lá. Deixa eu convidar aqui. Olá, boa tarde. Como é que tá aí em Guarulhos? Olha, tá um friozinho gostoso, tá uma chuvinha boa, Ah, legal. Que ótimo. Seja tá gostoso bem-vinda, para né? ficar. Que ótimo. Obrigada, Seja querida. bem-vinda. Que bom que você topou Obrigada. mais uma live aí para a gente poder falar um pouco da força do masculino. E a gente precisa falar desse assunto tão importante porque isso vai impactar a vida das pessoas, né? Sem dúvidas. Muito obrigada pelo convite novamente. Espero poder Obrigada. contribuir. Ah, sempre você contribui. Aí eu conheci a Reviane numa imersão que a gente fez, né, de sexualidade lá em Gramado com a Bárbara. E aí eu tive o prazer de conhecer a Reviane, a gente vai conversar um pouquinho, a gente está num outro projeto juntas aí, vocês aguardem, aguardem que tem coisa boa chegando aí, né, Reviane? Depois a gente conta. Ah, como dizem as gurias, né? Coisa boa, né? É Coisa verdade. boa. Mas vamos Ah, que falar aí legal. do nosso tema, né? Que o pessoal está aqui, Flávia, deixa eu ver quem que A entrou aqui. Flávia, Dega. bem-vinda. Ai, que legal, gente. Obrigada, Michele. Iva, Fê, Michele, Fernanda. Que bom, gente, que bom que vocês entraram. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Então, já que isso impacta tanto, gera tanta frustração, né? Essa questão do masculino, de não estar bem conectada com o masculino, afeta homens, mulheres, casais, famílias, filhos. Então, a gente precisa olhar para isso de uma outra forma, reaprender a olhar para isso de uma forma bem diferente do que a gente aprendeu, né? Então, eu queria que você Uhum. começasse a falar para a gente, né? A falar o que é ser homem, né? A gente aprende muita coisa ao longo da vida e Já ser homem começou. tem muitas coisas que a gente aprende. Então, que impacto que tem isso, né? O que é ser homem e como isso se reflete nas nossas relações aí. Uhum. Olha, pergunta difícil, né? Definir, dar fim é muito, seria muito raso, né? Nós não podemos definir o que é ser homem, né? Mas o que a gente sabe, né, que assim na questão do início da vida, assim que já nasce, né? Já nasce ali, ou quando tá gestando a mãe fala, tô esperando um filho homem, né? Então já é um homem ali, né? Tô esperando um homem, tô esperando uma menina, um menino, né? Então já tem ali uma definição sexual, essa é a primeira, né? Que a gente traz. E daí, quando a gente fala disso, a gente está falando de um campo, né? Então existe um campo, sim, do masculino. E esse campo, ele é morfogenético, ele está ligado a gerações, gerações e outras gerações de homens, né, da linhagem biológica deste que está ali prestes a nascer. E aí tem a segunda parte, que é a constituição biográfica, né, a história de vida desse homem, a cultura que ele está inserido, que também vai trazer ali as características que ele vai ou não introduzir na personalidade dele de homem. Sim, sim. E a gente precisa pensar também na cultura, né? Porque até hoje tem lugares em que o homem é iniciado a vida sexual dele nos prostíbulos, né? Até hoje existe isso, Sim, né? Então, existe. às vezes, a questão dessa sexualidade, do que é ser homem, às vezes está totalmente ligada à questão sexual. Só que o sexo é Exato. só uma das partes da vida de um ser humano, né? E não pode se resumir a isso, mas muitas vezes a gente acaba tendo uma ideia errada do que é ser homem, né? É sair pegando todo mundo, né? É, a mulher não, ao contrário da mulher. Se a mulher pega todo mundo, ela é a piranha, ela é a galinha, ela é qualquer outra coisa assim. Já o homem, não. Essa questão de sair com várias pessoas já está relacionada à questão da potência. Então, quando a gente fala de força do masculino, não é essa força que muitas vezes que a gente ouviu falar, que a gente aprendeu. É de outra força que a gente está falando aqui e que vai beneficiar todas as pessoas e todo mundo que estiver envolvido, né?
Então, com relacionamentos, com foco em relacionamentos mais saudáveis, né? Então, eu queria que você falasse Uhum. pra gente o que que tira a força do homem, né? Porque a nossa live é sobre a força do homem. Como é que a gente se conecta com essa força do masculino, seja a gente homem ou seja a gente mulher. Mas a gente precisa saber, então, o que que tira essa força do homem, que o nosso foco hoje é falar do homem e dessa relação com esse homem. É importante que ele saiba, né? Nós todos temos a força do masculino e do feminino dentro de nós. E por sermos mulheres, nós precisamos alimentar a força feminina. E os homens precisam colocar à frente a força masculina. Quando a gente está falando de força masculina e feminina, a gente precisa considerar que as duas forças têm o lado sombra e o lado luz. O lado sombra da força masculina é a violência, é a agressividade, é essa hipersexualidade, né? Tudo que se volta para o externo, a gente está falando desse princípio masculino. Tudo que se volta ao movimento, à ação, a gente está falando dessa força. E tudo que está falando, o que se exagera nesta manifestação se torna o lado sombra do masculino. E aí, quando você fala assim dessa questão da hipersexualidade, da agressividade, aí a gente está falando de um masculino que excedeu na força, que está na sombra do masculino, né? Da mesma forma que o feminino também tem seu lado belíssimo, né, na manifestação da força, mas também tem o seu lado sombra, que aí a gente vai falar do aspecto negativo do feminino. Mas no caso desse masculino aí, a gente chama muito hoje em dia, né, masculinidade tóxica, né? Tá na moda falar Uhum. isso, né? Mas por quê? Porque ele exagerou na força masculina no sentido distorcida, é a energia masculina distorcida. E o que que você, o que que nos faz, né, respondendo a pergunta, o que que faz a gente se conectar com essa força? É o complexo paterno, né? Então, conforme o menino, né, ele entendeu esse pai, a figura paterna biológica. Nós estamos falando de um campo morfogenético, então a gente está falando de forças biológicas. Então, conforme esse menino traz aí na tua... Se você pega um óvulozinho, um sêmen, né? Aquele sêmen já traz essa força morfogenética dessa ancestralidade. Então, nós estamos falando desses homens, desse clã, dessa família, e ele vai se manifestar ali dentro desse contexto masculino, como que eles se manifestaram. E isso vai trazer muita informação como esse homem vai se desenvolver. Uhum. Então, por exemplo, a gente pode observar que no mundo todo, isso não é uma questão só do Brasil, só no Brasil, que Não, não tem é cultural. muitos filhos sem pai, né? Que não tiveram o pai registrado, ou que tem uma figura paterna que não é ativa na relação, tá? Então, onde a mulher ela tem um papel mais preponderante, né, do que o homem ali na relação. Então, aquela criança, ela olhou para aquele pai, para aquela mãe, e ela viu quem manda, né? Quem manda é a mulher, não é o homem. E a gente também tem aqueles que não conhecem o pai, nunca ouviram falar do Uhum, pai. Então, que impacto que uhum, tem isso, já que a gente vem de uma sociedade que muitas vezes esse filho é criado, ou às vezes tem esse pai, mas esse pai não é autorizado a entrar na relação. Parece que o filho foi feito para a mãe, né? O filho é da mãe. é, Então, a gente tem é, esses filhos, então, sem pai. E aqueles isso, filhos também que perderam o pai cedo, né? E isso. aqueles filhos também que têm pai, só que o pai trabalha fora e às vezes a mãe tem uma fala de que o pai não ajuda, de que o pai não está presente, né? Que impacto Uhum. que essas ausências, essa ausência dessa figura paterna tem na vida dos filhos a ponto de não conseguir exercer essa força do masculino que a gente está falando aqui hoje. Muito bem. Pergunta muito importante, viu, Tiene? Porque é muito grande o índice de homens que não registram os seus filhos, ou de mulheres que têm os seus filhos e ocultam do pai biológico. E também muito grande o número de crianças que não têm
é a figura paterna presente, né? Então, nós estamos ressignificar o que significa o presente, estar presente, né? Porque quando um pai está ali trabalhando sem parar, né? Mesmo que seja em outro país, né? Para esta família, isso é presença, né? Então, no caso, esse afeto, essa coisa mais imanente, né? Que é do feminino, se a gente for falar das forças femininas, estamos falando da imanência, que é estar aqui, é aqui agora, é o afeto ali, é beijo, abraço, carinho, presença, né? E se a gente for falar do masculino, nós estamos falando de uma força transcendente. Então, esse pai que vai além das fronteiras do lar e que está ali, ele está presente, né? Então, assim, a presença do pai não é necessariamente igual à presença da mãe. Então, isso a gente precisa falar, trabalhar nesse adulto, né? A criança interna dele, para que ele possa fazer a reparentalização. Então, ele tem que entender que existe uma força desse masculino que está ali presente quando ele está trabalhando, provendo a família. Isso também é presença. Ou ele está ali no quarto, mas ele está ali dando conta da estrutura familiar, né? Da mesma forma que a mãe também está ali provendo também, né? De outra forma. Mas veja, essa questão de estar distante, que as pessoas muito reclamam, né? Primeira coisa, todo mundo tem pai. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho pai. Não, ninguém nasceu do ovo, né? Todo mundo tem um pai e tem uma mãe, né? Todo ser humano, todo animal, ele tem um pai e tem uma mãe. Não sei esses que são né? A minhoca, por exemplo, né? Que diz que a minhoca, ela reproduz ela mesma, né? Tal. Mas assim, o ser humano, ele tem que ter o sêmen e tem que ter o óvulo. Sem essas duas forças, não existe vida. E dentro do sistema, né, dentro das teorias sistêmicas, né, a gente sabe que quando um sêmen chegou ali, aquela força que foi até aquele óvulo, ele foi o pai dizendo sim para essa prole, né? E a mãe, e o óvulo que se abriu foi a mãe dizendo sim para esse sêmen, para essa semente. Né? Então a gente costuma dizer que a mãe é a terra e o pai é a semente, né? Então só os dois disseram sim, no nível da alma, no nível profundo, né? Então, no nível racional, eles podem ter dito não, mas no nível inconsciente eles dizem sim. Então, esse pai está presente sempre, mesmo se você olhar a cor da pele, a cor dos olhos, o jeito, ele está ali no pai. Então, todos disseram sim no nível mais profundo. E é isso que precisa ser ressignificado. Uhum. Qual que é a importância da mulher ter a força do pai? Que a gente está falando do homem Aí aqui, a mas a gente... mulher também precisa tomar a força do pai para poder ir para a Sim, vida, né? exato. A mãe, né, traz a força para que a filha, né, o filho vá para a vida, né? E o pai, ele dá a força para que o filho vá para o mundo. Então, quando a gente não tem a força paterna, a força do masculino, a gente tem dificuldade de assumir as experiências com a vida concreta. A gente fica no mundo idealizado, ou no mundo da negação, ou no mundo materno, que é um mundo importante, né? Um mundo da nossa segurança, é um mundo interno, né? Que nos traz a segurança, quando saudável. E ele é importante. Mas depois a gente vai para o pai, e aí a gente precisa constelar essa força paterna que é ir para o mundo. É onde a gente vai ser usado, ter coragem, ver a diferença, ter experiências de vida, vencer obstáculos, cair e levantar, construir coisas. A gente chama essa força masculina na mulher de ânimos, e é uma força no homem também que faz com que a mulher ou o homem possa constelar a realização. Sem essa força, a pessoa não realiza, ela fica na idealização ou na fantasia, fica no mundo de Bob. Ela, às vezes, é um gênio mal compreendido, porque falta a energia paterna. Esse homem que se separa do filho, ou esse filho que se separa do pai, essa mulher que se separa da figura paterna, ela também vai ter dificuldade de assumir as forças do mundo, estar no mundo como realidade. Né, fica muito abstrato, fica muito subjetivo, fica no mundo do êxtase. E o mundo do pai, o reino paterno, é um reino da realização. Pé no chão, realidade, coisas que
que esse homem que está distante, ele não vai ter, ele vai ficar idealizando, às vezes ele recebe até forças, conselhos, tem bons cursos, mas ele não realiza, porque falta a reverência, tomar esse pai no coração. E a mulher também. Às vezes esse pai, ele é um ânimos negativo que fica no ouvido dela como um juiz negativo. Essa força dentro da mulher vai fazendo ela jogar a energia negativa para ela. Você não é capaz, você não pode. E, na verdade, essa força masculina positiva na mulher ajuda a mulher a ter esse ânimo como um companheiro que tem uma tocha que vai iluminando a consciência dessa mulher. E aí ela consegue colocar a realização em prática, né? Porque ela tem a consciência que é o fogo, que é a iluminação da razão. Uhum. Porque tem muitas vezes também o que acontece é que esse masculino, ele é excluído, né, do sistema. A gente vê famílias, né? Quando eu atendo famílias, eu vejo às vezes essa questão da exclusão do masculino. Então, muitas vezes a gente vê mulheres muito fortes, né? Que elas têm uma força do masculino forte e elas não permitem que entre que o masculino tenha força, né? Então, são mulheres fortes, mas que, como você falou, que para poder ter um ser vivo, nascer um ser humano precisa do óvulo e do espermatozoide, né? Precisa de ambos para poder se constituir ali um ser humano, né? Dar origem a um ser humano. Então, como é que fica isso? Uhum. Justamente, essa mulher, quando você falou figura forte, forte entre aspas, porque o feminino forte é diferente de um masculino forte. Essa mulher forte que faz assim, é um músculo, tá falando de força, ela é forte, mas dentro do parâmetro masculino, e não é forte dentro do parâmetro feminino. E quando a gente fala de parâmetro feminino, ela precisa se fortalecer nas forças femininas e não nas forças masculinas apenas. Todos nós temos essas duas forças. Então, no caso, ela está predominando nela, né, esse tipo de mulher, de exclusão, de achar que ela é a dona. Não, sem sêmen nada feito, né? Sem a semente do homem, nada feito. Então, assim, Verdade. a gente... Porque assim, ela não gera, ela vai gerar o bebê, mas se ela não for fecundada, ela não concebe, né? Então, ela entendendo isso, ela também vai precisar entender isso na primeira etapa. Na segunda etapa, ela vai precisar entender que esse pai também faz parte, que 50% desse filho é o pai, e se ela exclui o pai, 50% desse filho vai se sentir excluído. E aí ele vai também, por não se sentir autorizado aí a ter acesso a esse pai, vai amar o pai em oculto, que a gente chama de fidelidade oculta. Então, como a criança não tem nada a ver com os problemas dos adultos, elas vão amar e escondidinho. E aí ela vai lá e repete a história do pai. Por quê? Porque a mãe excluiu. Então, seria melhor que essa mãe autorizasse esse acesso ao pai para esta criança. E aí ela pode sim olhar para o pai e dizer, esse é o meu pai, com todos as dificuldades que ele tem. Defeitos, mas defeitos. Como que a gente chama tomar né? Como ser humano, que é um pai, uma pessoa comum, não é um pai idealizado. Muito comum também uma exclusão, quando esses filhos idealizam a figura da mãe ou do pai, no caso, né? Então não tiveram acesso real, e elas começam a idealizar aquele pai, que também é uma forma de excluir, porque a idealização não existe. Então a pessoa às vezes morreu, e aí a mãe fica inventando histórias, ou a própria criança inventa histórias, né? Ou até mesmo o pai é distante mesmo, né? E aí a criança fica criando histórias que vão prejudicá-la na realidade, de ver esse pai como ele é, como um ser humano normal, né? Um ser humano real. Você está falando isso, me lembrou muito daquele filme A Vida é uma Festa, né? Em que o menino, ele achava que o pai dele tinha ido embora, abandonado a família, e não era nada disso, né? Não era nada disso. Lindo aquele filme. Essa era a história que contaram para ele, mas não era a versão verdadeira. E muitas vezes, essa criança, ou essa pessoa, ela escutou uma história que não é a verdadeira.
Então, a gente tem muitas pessoas que não tiveram contato com o pai. Então, a história que foi contada do pai é a história que foi da forma como aquela pessoa que está contando entendeu. E como cada pessoa Uhum. vai ter uma perspectiva diferente, isso vai ter um efeito diferente, né? Então, às vezes, aquilo que a gente está escutando não é aquilo de fato que aconteceu. Cada um vai dar uma interpretação para aquilo. E a nossa criança, ela é muito observadora e ela é uma péssima intérprete, né? Então, ela vai entender, muitas vezes, por exemplo, no caso de traição, né, de separação, às vezes um coloca contra o outro, né? A mãe coloca, seu pai não presta, né? E vice-versa, né? Sua mãe abandonou a gente, tem toda aquela coisa. Então, a criança fica confusa, porque é como se ela tivesse que escolher alguém. Então, isso também Isso, afeta muito as relações atuais, essa força do homem poder ir para o mundo e ter relacionamentos saudáveis também com uma mulher, né, ou com outro homem, mas que seja uma relação equilibrada. Porque a relação abusiva perfeito. está totalmente ligada a esse desequilíbrio, né? Eu não posso amar o diferente, eu não posso, né? Eu tenho que ser leal à minha mãe, porque meu pai traiu a gente, meu pai Perfeito, abandonou a gente. Queria que você falasse um pouco perfeito. disso. É, a gente sabe, né, que quando a mãe fica brava com o pai, ela não tem essas informações, ela acaba fazendo a alienação parental, né, porque a criança acaba ouvindo apenas a versão da mãe magoada. Com suas razões, claro, né? Mas a criança não tem, às vezes, a oportunidade, o filho, de ir até o pai para saber a versão desse pai. E geralmente, né, a gente vê muito em terapia, você também já deve perceber, né? Quando que a gente faz trabalho com os pacientes e fala, vai lá ouvir seu pai, vê a versão dele, qual que é. E aí eu falo, nossa, não é nada daquilo que eu sempre acreditei. E a gente vê tanta transformação acontecendo na vida deste homem quando ele acaba olhando para o pai como filho, né? E que ele olha o pai como pai, né? No lugar, e tira essa versão equivocada da avó, da mãe, às vezes das tias, e ficaram magoadas com esse masculino que já vem de tantas outras gerações. Então, essa reparentalização tem a ver com ressignificar as imagens internas que a nossa criança interior fez do que é pai, do que é mãe, né? E aí a alienação vai acontecendo e esse masculino vai ficando prejudicado. Tanto que a gente consegue verificar isso quando as pessoas estão em um relacionamento amoroso e elas vão cobrar da parceria algo da relação, na verdade, que é dos pais, né? E fala um pouquinho pra Isso, gente disso. Como é que isso embola tudo, esse emaranhamento acontece? é, no caso, né, dos abusos, nas relações abusivas, é muito comum a pessoa buscar no cônjuge, na parceria, né, aquilo que faltou para aquela criança, faltou dentro desta visão idealizada. Então, ele vai buscar na parceria. Então, se faltou aquilo, ele vai viver o mito familiar dentro da escolha conjugal, no caso, né, ou relacional. Então, ele vai buscar naquela parceria, a pessoa, o homem, a mulher, aquilo que lhe faltou na família de origem. Que aquela criança não trabalhou aqueles traumas, não trabalhou não fez a reparentalização. E aí ela sai buscando, nenhum vai servir. Nada, não só pais, viu, gente? Porque a forma que a gente vê os pais é a forma que a gente vê a vida. Então, se a gente continua com os óculos infantis, a gente vai reproduzir isso na área sexual, na área relacional, no trabalho, nas finanças, na sua saúde. Então, em todas as áreas isso vai aparecer, esse olhar, né? Sim, a Rosimeire está perguntando aqui, quando o pai é uma figura frágil, como o alcoolismo, por exemplo, como é que funciona? Uhum. Em termos sistêmicos, né, a gente tem que considerar que a mãe precisa dar acesso ao filho, né, para este pai. E aí, quando o filho olha o pai com autorização da mãe, ele tem autorização para desfazer esse amor cego, porque ele é livre.
Porque não é por falta de informação. Não adianta você falar, não bebe, não fuma, não usa, né, álcool, tal, não use drogas. Por quê? Porque isso não adianta, porque ele sabe tudo isso, né? Então não é nesse nível que a gente está falando, não é no nível educacional, é no nível inconsciente. Então, no nível inconsciente, a gente sabe que esse acesso ao pai biológico. Então, não adianta você falar, eu tenho um pai adotivo, eu tenho meu avô, meu pai foi o meu padrasto. E isso é importante, sim, mas, em primeiro lugar, tem que considerar o pai biológico. Então, esse pai, esse campo morfogenético precisa ser reconhecido para que ele possa acessar esse pai livremente. Ao acessar esse pai, reverenciar esse pai ou atrás e ver que o pai tem as justas razões para isso, né? Porque o alcoolismo ele é um problema complexo que precisa ser, ou qualquer adicção, né? Precisa ser estudado, precisa ser analisado para que cada um usar as suas ferramentas terapêuticas ali dentro de cada contexto. Mas no sistêmico, a gente sabe que tem a ver com o campo que foi machucado em algum nível, de desprezo ao masculino, de desrespeito ao masculino, de raiva ao masculino. E aí ele vai fazer o quê? Olha aí os bares, o fenômeno que tem, né? Aqueles homens nos bares que também sofrem e que também têm sentimentos, que também têm mágoas, que eles não estão falando como nós mulheres ali, das nossas mazelas humanas, eles estão falando de futebol, eles estão falando de outras coisas, mas que ali está encobrindo, às vezes, a depressão, o desprezo, o desrespeito, né? Então, eles também têm seus problemas, né? Então, acesso ao... A criança ferida, né? A criança ferida, né? A criança deles está ferida, porque o que é o alcoolismo, né? O alcoolismo é uma estratégia de fuga para não ter que lidar com a realidade. Tem até uma música que fala, né? Eu bebo para esquecer, porque se fosse para lembrar, eu anotava, né? E de você não quero mais lembrar de nada, nada. Né? Então, uma fuga mesmo, né? Uma fuga. É uma fuga da realidade. Uma fuga da realidade. Eu não sei como é que eu resolvo isso, e às vezes a gente utiliza uma estratégia. Então, há uma anestesia da alma. É uma anestesia e que fere o corpo, né? Prejudica as relações, fere as famílias, e que essa pessoa precisa ser olhada e não é negada, porque isso tem um impacto na vida de todo o sistema, não é, Reviane? E aí a gente fala, exato, olha só, Etienne, a gente fala nas constelações familiares a famosa frase, eu vejo você. E essa frase fala, eu vejo você, libera muitas doenças, muitas mazelas, muitas dores. Quando a gente fala, pai, eu vejo você. E aí, quando não vê, é que existe ali a repetição, né, por amor cego mesmo, né? Então é isso mesmo, o alcoolismo, essa fragilidade, né, do masculino que vai para o álcool, que muitas vezes está encobrindo depressão, né, e outras coisas mais. Então tem uma justa razão que a gente chama, né, algum motivo tem por trás disso, e a gente, ao ver o que está por trás, algo se liberta dali, né, e a criança fica livre para escolher o destino dela e não repetir o destino desses antepassados que também foram repetindo os padrões das adicções, no caso. Sim, essa justa razão, muitas vezes a gente nem vai saber o que é, mas só a gente entender, enquanto adulto, que aconteceu alguma coisa para aquela pessoa se sentir tão frágil assim e não conseguir lidar com os problemas que estavam acontecendo da forma como, de uma forma mais adulta, né? De uma forma mais saudável. Eu não lembro qual autor, mas tem um autor que fala o seguinte, que quando uma pessoa, um homem ou uma mulher, eles se tornam pais, a vida não dá um vale, como é que eu vou dizer? Não dá uma folga para os outros problemas. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão sendo pais, elas estão tendo que vivenciar uma série de coisas na vida. Às vezes é a perda de um emprego, uma doença na família, a morte de alguém importante, uma traição, né? A doença de um outro filho. Tem uma série de coisas, uma mudança de cidade, adaptação de um novo trabalho. É tanta coisa que acontece junto que isso tudo vai impactar na forma como a gente é olhado e a gente se olha.
O primeiro Uhum. olhar que a gente tem, a primeira referência de amor que a gente tem é da nossa mãe. Então a gente se olha através do olhar, dos olhos da nossa mãe, né? Se essa mãe Uhum. estava adoecida, se essa mãe estava doente, estava com depressão, estava sofrendo, né? Ela não vai conseguir olhar da mesma forma, não vai conseguir olhar para esse filho. E esse filho vai faltar, né? E o quanto que essa falta vai impactar nas relações em que essa pessoa, esse homem ou essa mulher vai estar buscando na vida. Não é? Porque a gente tem Uhum. homens também sendo abusados pelas mulheres. Eu queria que você Sim. falasse disso. Sim, sim, pelas mulheres, pela cultura, pela sociedade, né? Então, por exemplo, os trabalhos mais pesados, se tiver um idoso, uma mulher e um homem, quem vai primeiro é o homem, quem vai para a guerra são os homens. Quem pega os trabalhos de lixeiro, quem fica o dia inteiro em pé, né? Às vezes como guarda, vigias, é, quem sobe, né, nas montanhas, nos edifícios, coisas assim pesadas, né, pela própria estrutura social, também fica com os homens. Então, eles também são educados para serem esse, essa máquina, né? Sexualmente também, abusos sexuais no sentido de que o homem precisa estar sempre ali pronto. O homem, achar que o homem gosta mais de sexo do que as mulheres, achar que o homem tem que estar sempre pronto para o sexo, de que o homem não pode falhar. A mulher, se ela não estiver excitada, né, ela pode ali continuar, mas o homem, se ele não estiver excitado, né, sexualmente, ele não disfarça, ele não consegue disfarçar, porque ele é um homem. Então tem toda uma carga emocional em cima do que no caso, né, voltando lá no início da live, né, essa expressão masculina de uma maneira também violenta, de uma maneira também que é educada. Não é a culpa das mulheres nem dos homens. Foi assim que aconteceu. A gente precisa, lógico, estamos aqui para isso, né, para a gente ressignificar tudo isso que não está legal. Então eles mesmos acabam cobrando uma performance por conta dessa cultura, isso é abusivo. Outras coisas também que ocorrem é quando esse homem, quem que educa esse homem? São as mães, muitas vezes, a maioria são as mães, até porque o número de, de mulheres que ficam em casa é bem maior, o âmbito privado ficou para o reino feminino, né? Ficou ali culturalmente para as mulheres, e aí quem que educa, quem coloca esses valores, que vai falando, olha, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, e aí vai fazendo essa Discriminação mesmo. cobrança, essa discriminação de que homem é isso, tem que fazer assim, assim, assado. Lógico que existem coisas que são de homens, sim. Existem coisas que são de mulheres, sim. Porém, existem muitas coisas que são abusivas mesmo para os homens. Há mulheres que manipulam, há mulheres que usam da agressividade fria, porque a manifestação da agressividade da mulher não é como a dos homens. É o feminino negativo, é um feminino manipulatório, é um feminino controlador, é um feminino sedutor. Então, tudo isso, nossa, também gera uma série de problemas para os homens. Não estou defendendo os homens masculinos, tóxicos, não é isso não. Mas tanto homens quanto mulheres têm dificuldades e todos precisam de cuidado, de um olhar mais amoroso, mais cuidadoso para estas almas, né, que ficam achando que é natural. Não é natural. Muitas coisas não são naturais e que precisam ser olhadas de outra forma, sim, e abusivas, e muitos, e sabe, né, a vítima, ela não sabe que muitas vezes, ela está sofrendo o abuso, ela não se dá conta que aquilo ali é abusivo, ela acha que é assim mesmo. Uhum. E nessa carência que eu estava falando do feminino, né? Dessa mãe que não conseguiu, por alguma razão, olhar para esse filho, ele vai buscar essa segurança, né? Em outras relações, né? Nas relações amorosas, Isso. né? Através dessa coisa, disso que ele acha que faltou na família de E origem, né, com a mãe e com o pai, ele vai buscar. isso. Ele então ele faltou mesmo, faltou por alguma razão, talvez eles nunca vão saber por quê, né?
Só que eles, como é que eles podem fazer, né? Então a gente pode sim ter um pai e uma mãe que não olhou pra gente, né? Uhum. É o que mais tem. Graças a Deus não foi meu caso, mas há muitas pessoas que não têm um pai e uma mãe que olhou. Como é que faz? Como Uhum. é que faz para poder consertar a ferida? Como é que trata dessa ferida? Uhum. É o processo de reparentalização, ressignificar a figura do pai, a figura da mãe, curar os traumas, né? Trabalhar os afetos, o mundo interno, ressignificar essa imagem, né, do que é ser, o que é o pai, o que é a mãe, que são pessoas comuns com seus problemas, que um dia também foram crianças, e olhar como é, não é idealizar. Não é achar que o pai é perfeito, que foi tudo muito fofo, foi tudo muito bonito. Foi tudo muitas vezes muito difícil, muito cruel. E aí você assumir que foi tudo difícil, muito cruel e trazer isso para o seu coração. Então, se você está assistindo essa live, sofreu com teu pai, com a tua mãe, teve descaso, teve abandono, teve abusos, saiba que atrás disso tem algo, tem uma razão, e essa razão tem a ver com traumas do teu pai, da tua mãe, e isso também tem a ver com os avós, isso tem a ver com os outros também que vieram antes de você. E aí, quando você entende isso, você pode olhar para o seu pai apenas como um ser humano também. E que você Uhum. sabe que ele disse sim para a sua vida, que o mais importante do que todas essas dores que aconteceram foi a vida que você recebeu desses pais. E aí, quando você olha para isso, algo se abre dentro de você e você pode honrar esse pai e essa mãe. Você baixa um pouquinho a cabeça, seja um pouquinho mais humilde para receber a bênção desse pai e dessa mãe que trouxeram a vida para você. E você vai precisar da força masculina para transcender, porque a força que transcende as coisas é a força masculina. A força que é imanente é a força feminina. Mas no caso, para a gente olhar além dos fatos, né, além dos feitos que ocorreram na nossa biografia, na nossa história, difícil muitas vezes, é a gente transcender. E a gente vai precisar disso através da força paterna. Então, é Uhum. ressignificar mesmo, fazendo terapia, fazendo constelação, lendo livros a respeito de tomar os pais, baixar um pouquinho a cabeça, achar que você é melhor, porque o que é tão engraçado não, é triste, né? Que a gente observa que aquele lá que nega tanto o pai, ele acaba fazendo o oposto. E o oposto nada mais é que o outro lado da mesma moeda, com o seu próprio filho, Uhum. porque são forças Interessantíssimo isso. inconscientes, Aham. né? E tem aqueles homens também que eles vão se sentir culpados, né, muito culpados, e não merecedores de receber o amor de alguém. E vão ter muita dificuldade de sair de uma relação em que a mulher exerce uma função de mãe. Uhum. Como que é isso? Como que é isso? O que que eles podem fazer quando eles estão numa relação? Por exemplo, acontece muito também da questão financeira, que hoje as mulheres também estão tendo autonomia financeira e às vezes elas vão praticar o abuso também financeiro, porque não é só a mulher, o homem que monopoliza a mulher, não. A mulher também ela pode fazer isso e muitas vezes faz para ter o domínio da relação, então, para controlar, controla mesmo, literalmente, financeiramente, para o homem não poder escolher. E da mesma forma, também tem homens que controlam as mulheres para que elas não consigam reter o dinheiro para poder ter autonomia na vida. Então, queria que você Uhum. falasse disso e dessa dificuldade, né? O que o dinheiro tem a ver com essa dificuldade de reter? Por que tem Uhum. homens que não conseguem reter dinheiro? É, é. É, nós teríamos que ter uma live só falando sobre o dinheiro, né? Mas Vamos assim, fazer. o que dá para falar aqui, né, é que nós precisamos olhar como que esse ser humano que está com dificuldade com o dinheiro olha para o dinheiro. Ele olha para o dinheiro de igual para igual, ele olha de baixo para cima ou ele olha de cima para baixo? Porque se ele olha de baixo para cima, ele tá infantil, ele tá aquela coisa pedinte, né? Ele tá olhando para o dinheiro como algo grande, maior. Isso vai causar consequências para ele. Se ele olhar
de baixo, de cima para baixo, ele está arrogante diante do dinheiro, e isso também vai trazer dificuldades nesta área. E se ele olhar de igual para igual, ele é adulto, ele está centrado e ele vai poder se relacionar bem com o dinheiro. Se ele está retendo dinheiro, provavelmente ele está olhando para o dinheiro como maior que ele. E ele está na criança. Então, essa criança precisa ressignificar a ideia de pai e de mãe. Porque a mãe, ela dá abundância. O dinheiro, ele tem muito o rosto da mãe. Como essa criança olha para a mãe? E essa abundância, essa exuberância, essa fertilidade que vem do feminino, do princípio feminino saudável, ele vai aparecer nas manifestações financeiras do indivíduo. Então, precisa olhar para essa mãe com um olhar de respeito, como quem olha para algo que lhe deu a vida mesmo, que foi dali que você saiu, nós todos, né? E também olhar para o pai com respeito, porque é o pai que dá força para realizar as ações, para que ele possa olhar para o dinheiro de uma forma realista. Porque reter tem a ver com um feminino, um feminino doente, é um feminino, tudo que retém, tudo que guarda, tudo que é fechado, tudo que traz a insegurança, né? Que o reino materno é o reino da segurança. Quando o reino materno não está bem estabelecido dentro do indivíduo, ele vai reter a mão de vaca, né? Que a gente diz, né? Aquela pessoa que também não flui, né? Tem a ver com o feminino aí, no caso. Então, ele vai precisar olhar. Mas a pessoa pode reter, pode ganhar o dinheiro, mas ela pode não conseguir. O dinheiro parece que escorre pelas mãos, assim, quando veja acabou e ele não fez nada com o dinheiro. Aquela pessoa ganha dinheiro. Como é que isso funciona, né? A pessoa ganha dinheiro, mas ela não consegue fazer acontecer com esse dinheiro. De repente, esse dinheiro vai embora. O que isso tem a ver com o pai e com a mãe? Primeira, ganhar dinheiro já é um termo infantil, né? Porque quem ganha dinheiro é a criança. A gente que ganha dinheiro quando é criança, do padrinho, da madrinha, da mãe, da mesada, né? Depois, quando a gente é adulto, a gente faz dinheiro. Então, a gente faz dinheiro, tem a ver com fazer, tem a ver com realizar, tem a ver com a força de movimento, tem a ver com o princípio masculino. Então, quanto mais você dá para a vida, mais a vida te devolve. A vida não te dá nada de graça. A vida nos devolve. Então, quando a gente faz um movimento de abundância, primeiro a gente se inspira no feminino, né, na mãe, e depois a gente realiza no masculino. A mãe vai dar essa força, né, de inspiração, de criatividade, e o pai vai dar essa força de realização. Então, a pessoa precisa saber que se ela não der nada se ela ficar no reino fechadinho da mãe, principalmente os filhinhos de mamãe, né? Esses homens que vivem abaixo de saia da mãe, depois casam, aliás, eles vão ter mais atração por mulheres controladoras, por quê? Porque ele quer olhar para aquela mulher e achar que aquela mulher vai resolver os problemas da vida dele, que a mãe não resolveu, ou que ele achou que o pai deveria resolver. Então ele vai ser um eterno menino, né? E vai querer essa postura, né, da mulher que também não vai ter... essa mulher também está fora do lugar dela de mulher. Ela está no lugar de mãe, né? Então, é 50-50. Ele está fora do lugar de homem, ela está fora do lugar de mulher, sendo mãe desse marido, né? E acaba gerando aí os problemas que a gente vê tanto aí, né? No autoritarismo, do mau uso do dinheiro como controle, né? Tá. Qual que é o impacto de não ter, né, uma figura paterna presente? Né? Que a gente falou até que tem muitos filhos que não tiveram os pais por motivos diferentes, ou porque não foi assumido, esse pai não assumiu, ou porque esse pai foi embora, ou porque esse pai morreu enquanto esse filho ainda era pequeno. Qual que é o impacto dessa ausência paterna? É importante que todos reconheçam que sempre terão o pai e a mãe, mesmo depois que eles morrem. Nunca se dirigir a essas frases assim, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Ninguém nasceu do ovo.
né? Nós nascemos de um ovo, sim, do óvulo da mãe, mas assim, ninguém nasceu assim assim, uma experiência mega de um laboratório, né? Que pegou uma matéria. Não, a gente nasceu de material biológico de uma mãe e de um pai. Reconhecer isso é fundamental. Ah, mas eu não pedi para nascer. Então, querido, se você não pediu para nascer, olhe para sua vida, a vida não mente. Então, as pessoas que falam isso, geralmente é a vida muito turbulenta. Então, assim, se eu falo, se você quer melhorar, faça assim, vai por aí, vai por mim. Olhe tua mãe, olhe teu pai, você tem mãe, biológico. E aí você vai precisar entender que sempre você tem pai e sempre você tem mãe. Ah, é parafuso solto, é bêbado, é drogado, é doido, abandonou, morreu, bateu, estuprou, mas é o meu pai, tá aqui. Não é amar, não é conviver, não é falar, oh, bença pai, você é maravilhoso. Não é isso, não. É falar que você, é saber que você tem um pai e tem uma mãe, isso já é o suficiente. É só isso, a constelação fala, agora eu vejo, porque a pessoa nega. Eu gosto de dar esse exemplo. Aqui tá a vida que vem do pai e da mãe. Aqui, ó, na tua cara, na tua frente. Então, você vê a cor da pele, o olho, o cabelo, tá, é o pai e a mãe. Tá aqui, ó, escritinho. Nasceu o pai, nasceu a mãe. Aí as pessoas querem ter as coisas da vida, querem se realizar na vida. Aí o que elas fazem? Elas tiram isso aqui que é óbvio e querem alcançar as coisas da vida. Só que isso aqui, gente, isso aqui é o fundamental, que é a vida. Faz parte. Aí, toma o seu pai e sua mãe, que aí você toma a vida. E a vida se encarrega de dar o resto. As pessoas querem essas dádivas, que eu digo o resto, né? Que é do nascimento para frente aí. Qualquer um pode dar. Um orfanato, um pai, avó, um padrasto, a madrasta, né? Mas a vida, gente, né? Eu acredito em Deus, né? Através de Deus, mas que o canal, as portas dessa encarnação são os nossos pais, é isso que a gente precisa entender. E aí, quando isso vai se acalmando, isso não é feito só de uma vez, isso é feito ao longo de uma vida. Primeiro é compreender que é assim que funciona, e ao longo da vida você vai tomando aos pouquinhos, até aquilo vai preenchendo a tua alma, até que aquilo aos pouquinhos vai te acomodando, vai te acalmando. E aí os seus óculos deixam de ser os óculos de um filho órfão de pai, né? Um filho órfão de mãe. E aí sim, e aí você começa a receber, porque quando você tira isso aqui que é essencial, quando você se desconecta da fonte, você tem um abismo na tua frente. E aí você fica a vida inteira correndo atrás do vento. Você não vai conseguir, não adianta. Você pode fazer o que você quiser. A vida não mente, é só observar. E aí você, quando faz isso, você integra uma força dentro de você, e aí você completo consegue receber essas duas energias masculinas e femininas em equilíbrio. Isso estando em equilíbrio, isso muda tudo na vida de uma pessoa. E aí ela vai olhar para a vida de uma forma mais saudável e concretizar as coisas. São duas pernas, a gente fala duas asas, né? Não adianta você ficar só com um saci, com a perna só. Né, uma perna só, uma asa só. Verdade. Agora, só retomando o negócio do laboratório, tem filhos que virão de laboratório. Se eu tiver um filho, vai vir de laboratório. Mas esse óvulo que você vai adotar, ele tem uma história, ele tem um campo morfogenético. Então você vai reverenciar esta linhagem que possibilitou. Não é o que você faz, é como você faz. Você pode adotar esse óvulo, né? Com amor, com respeito ao clã que ele veio. Ele pertence a esse clã dessa mulher que doou esse óvulo. E essa filha ou esse filho vai ser desta mulher. Você vai adotar uma criança. E a tua conexão, você vai gerar essa criança, mas a tua conexão epigenética vai prevalecer na criança sim, mas o genótipo todo vai ser desta mãe. E aí essa mãe, você precisa fazer um movimento de saber que essa uma reverência de inclusão. Isso, exato. Por isso que a gente fala que quando a gente nega os outros 50%, né? Que a gente é 50% do pai e 50% da mãe. Se a gente nega esse pai, por exemplo, o pai é alcoolista, aí eu nego o pai que é alcoolista.
Aí eu acho que eu só sou minha mãe, né? Não, porque meu pai me abandonou, meu pai não ajudou em nada, né? Então a gente já vai só com 50%. E para a gente poder estar Exato. inteira, a gente precisa reconhecer, porque faz parte, igual você falou. Às vezes os meus pacientes falam assim: ai, Tiene, mas o meu pai não me criou, meu pai me abandonou. Aí eu então me colocou para adotar, minha mãe me colocou para adoção. Ela não existe. Então, essa coisa de não existir, isso aí é muito prejudicial, porque isso faz com que a gente fique desconectado da força. Isso que você falou é bastante importante, inclusive quando há uma doação de gametas, né? Quando há uma recepção de gametas. Quando o filho vem através da adoção de gametas, né? Então, o que Uhum, que acontece? Quando eu falo assim, olha só, às vezes o pai só conseguiu dar o espermatozoide mesmo, ou a mulher uhum. conseguiu dar o óvulo para Só. que. Aí eu falo que é sofro, se não fala. Aí eu falo assim, olha só, eu não posso, porque os meus acabaram. Então para poder gerar um filho, eu preciso de um outro feminino, de uma outra mulher, para poder conseguir ter um filho. Então, olha Uhum. a importância, né? Então, às vezes, o que a gente acha que é muito pouco, um espermatozoide ou um óvulo, é muito. Porque Muito. sem essas duas conexões, né? Uma vida, né, humana jamais é possível. Então, até nas relações homoafetivas, existe a força do masculino, porque para se poder, um vai exercer a função, né? A gente está falando de função, até nas relações homoafetivas isso acontece, né, Reviane? Fala um pouquinho para a gente disso, por favor. Isso. Nas relações homoafetivas, sempre vai ter na parceria alguém que tem mais a energia do arquétipo feminino e alguém que tem a energia do aspecto masculino. E é isso que vai precisar responder. Quando esse casal decide ter um bebê, eles também precisam adotar a criança, né? Nas constelações, a gente fala que um casal, eles não adotam filhos. Filhos é do pai e da mãe biológicos. A gente adota crianças. Então, assim, quando você adota uma criança, né? Você precisa incluir os pais biológicos em primeiro lugar, porque antes na hierarquia, né, nas ordens do amor, né, que a ordem vem antes da moral, a ordem vem antes de qualquer coisa, né? Então, o Hellinger fala que a ordem é o jarro e o amor é a água, né? Então, uma coisa não tem sem a outra. Então, a gente precisa saber que quem veio antes na vida desse ser que você está, dessa semente aí que você está adotando, né? São os pais biológicos. Antes de você ir lá, primeiro foi a mãe lá, né? E doou o óvulo. Apareceu primeiro na vida desse filho que vai vir, né? Então, quando a gente reconhece o que vem primeiro, a gente ganha força. E aí as pessoas reclamam, né? Ah, eu vou adotar, eu tenho medo, não sei o que vai dar. Por quê? Porque geralmente as pessoas excluem os pais de origem, os pais biológicos. E aí vai sim algo ficar faltando na alma desse ser. Lembre que eu estou falando de coisas muito profundas e inconscientes, não são coisas racionais. E isso também atrapalha aí a tomar a força do pai, né? Quando não se sabe a origem. As pessoas precisam ter direito de saber da origem, de onde que Ah, elas vieram, seja qual for é, a história, né? O André está é, colocando aqui a importância da maternagem e da paternagem. Sim, André, isso mesmo. isso, Eu fiz uma live com o isso. André também que foi ótimo. Ah, que Aqui, legal. ele colocou aqui, ó, tive um paciente que a mãe entregava ele ao pai quando ele chegava bêbado. Não tem como negligenciar esse sofrimento e raiva desse filho. Olha só, é muito Uhum, sério, né? Não podemos é, negligenciar o sofrimento das pessoas. Sim, o André é uhum, especialista em dependência química. Eu fiz uma live uhum, com ele, ele tá salvo, quem não assistiu, né? Então, isso uhum, é muito importante. E a Tati é. colocou aqui, deixa, é, deixa eu só ver aqui. A Bruna colocou aqui, é interessante pensarmos na pluralidade de homens e mulheres. Isso, Bruna, verdade.
O homem pode fazer xixi na rua, o André falou. O homem pode fazer xixi na rua. A mulher precisa segurar. Motivo da infecção de urina ser prevalente nas mulheres. Verdade, André. Nem fazer xixi não pode. É uma Não coisa. pode. A Bruna colocou aqui, ó. Essas violências que os homens sofrem é produto do próprio machismo, pois ele normatiza não só mulheres, mas também criam expectativas do comportamento para os homens. Por isso que eu coloquei lá na divulgação que muitas vezes os homens acham, né? Os homens acham que conhecem sobre sexo, né? Porque eles foram desde sempre encorajados a isso, né? A fazer sexo. Mas quem estuda mais sobre o assunto são as mulheres, né? E muitas vezes eles também não se sentem à vontade para poder perguntar, para poder falar sobre o assunto, porque espera-se que eles já saibam de tudo. E isso também faz com que eles se desconectem da própria sexualidade e do próprio direito também de falhar, porque homens também falham, é normal falhar. A gente falha, né? Falhar faz parte da vida. Às vezes eu atendo os pacientes, eles falam assim, mas eu não quero mais fazer isso porque eu não aguento mais errar. Assim, olha só, errar, a gente está vivo, a gente vai errar sempre, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai... Eu falei assim, até falei assim... Só erra quem faz. Não, eu coloquei assim, olha só, estar vivo implica em ser frustrado. Aí a gente acontece muito. Então, quando a gente está falando da força também do masculino, a gente está falando assim do risco de falhar. Muitos homens, às vezes, deixam de ter relacionamentos porque tem uma ejaculação precoce, porque tem uma disfunção erétil. E aí, o que acontece? Acabam não tendo relacionamentos de longo prazo porque ficam com medo de falhar. Porque, às vezes, teve alguma experiência negativa, infelizmente, teve alguma parceria que pegou e falou que era fraco, que a pessoa era fraca, que não vai virar homem, não. Ou então fez uma cara, às vezes não falou, mas o jeito que se comportou fez com que a pessoa se sentisse inferiorizada. Então, isso tudo acaba que dificulta o homem se conectar com a própria força, quando tem esse julgamento de que ele tem que estar sempre à disposição, como se eles fossem máquinas, e eles não são máquinas, eles também sentem medo, frustração, raiva, né? Só que eles não foram ensinados a poder expressar essas emoções. Isso também é muito prejudicial para as mulheres, porque muitas vezes, por nós, mulheres, não ensinarmos, né? Não ensinarmos desde criança, as crianças, que é normal sentir raiva, tristeza, emoção, que homem também pode ficar triste, pode chorar, pode ter medo, pode ficar frustrado, né? Se a gente fazer essa função materna, né? A gente vai proporcionar essa segurança e aí a gente vai autorizar, né? Vai entregar, vai fazer também vai dar essa possibilidade para o filho poder ter coragem de errar, poder ter coragem de ser vulnerável, para poder lidar com os desafios e com os nãos da vida. E não usar a bebida para poder esconder as próprias dores, e não utilizar do gasto financeiro para poder satisfazer um vazio que está existindo, porque às vezes existe um vazio e a pessoa vai usar algum recurso, comprar ou jogar, né? Então, existem N formas que as pessoas se desconectam. E, às vezes, as pessoas... Os homens também fazem isso. Às vezes, eles querem ter uma família. É um outro mito, né? Às vezes, os homens... não, as mulheres... Toda mulher... A mulher que quer casar. O homem não quer casar, não. Não, eu conheço vários homens que querem casar e que não encontram mulheres disponíveis para isso. Sim. Sim. Sem dúvidas. Como é que você vê isso? Você está falando, né? O princípio masculino, né? Ele constela em nós a força da confiança. E a confiança a gente adquire através da experiência. E quanto mais a gente busca e movimenta e vai fazer expressões, né, de ir adiante, mais a gente está na força da confiança. E o princípio feminino, ele constela em nós a força o masculino é a confiança e o feminino, ele constela a nossa força
Esqueci. Tava falando aqui hoje cedo. Tava falando hoje cedo. O feminino, ele traz essa força interna da gente poder ir para dentro e confiar na gente. E o masculino vai dentro da nossa expectativa de realizar. Então, quanto mais a gente está conectada com o pai, a ação é do masculino. A ação é do masculino. É do masculino, e a segurança é do feminino. Isso, a segurança é o feminino e a confiança é o masculino. Né? Então, a mulher é a segurança e o masculino é a confiança. Agora, se o homem ele tá com o masculino dele instável, né? Que não tá tendo confiança nele, lógico que ele vai ter dificuldade sexual. Então, por quê? Da onde ele constela a confiança? Do papai. Então, quanto mais ele conectada com o clã dos homens, né? Meninas solteiras, escolham homens que vivem com outros homens, que gostam dos outros homens, né? Se você quer se realizar com um homem, busquem homens que convivem com outros homens. Mulheres também. Busquem mulheres que convivem com outras mulheres. Porque ali tem um clã mórfico que vai trazendo essas forças. Então, quanto mais a mulher, agora eu lembrei, né? Então, quanto mais a mulher está na confiança, mais ela está na segurança, mais ela está no feminino. Quanto mais a mulher está na confiança, é a força masculina nela, e o homem também. Né? Sim, o homem é a confiança, a mulher é a segurança. Isso que você está falando é importante, porque o que acontece? Para a gente poder falar da força, né, para a gente para o homem estar com força e para a mulher estar com força, eles precisam se nutrir. Só que essa nutrição é a partir das relações com o feminino, a mulher se abastece com a mulher, o homem se abastece com o homem. E aí, nessa falta, né? Desse distanciamento saudável, é que faz, na união ali, é como se fosse um coração, batendo, pulsando. Não pode estar tão distante a ponto de um não enxergar o outro, e não pode estar muito grudado a ponto de não dar tempo de sentir saudade e desejo. É essa distância que gera a necessidade dessa aproximação. E aí a gente tem a força do masculino e feminino quando tem vida. Quando para, né? Quando você fala assim, ó, pulsar. Para ter força, tem que pulsar. Ter vida, tem que pulsar. Quando o nosso coração, né, para de bater, a gente morreu, acabou. Então tem que pulsar. Na vida, a gente tem que pulsar para ter força do masculino e força do feminino. Olha só que lindo que você está falando, porque se você está falando de pulsar, você está falando de uma expansão, está falando do masculino, ele está falando de uma contração, que é o feminino. Então, assim, o pai e a mãe, né? Olha, até nisso, esses princípios estão em todas as manifestações. E assim, quando a gente está falando dessa... A gente nem combinou isso, hein? Ó, o coração pulsando aqui. Pulsando, é a vida pulsante. É o que é o pai e a mãe, não tem como, masculino e feminino. E mesmo assim, sabe, tem uma outra instância que é a instância psicológica, né? Nós estamos falando da instância sistêmica, mas existe a instância psicológica, onde moram os traumas, onde moram que precisa de acolhimento, ressignificado, né? Tratamento, até médico muitas vezes. Mas aqui a gente está falando de coisas muito mais profundas, que vão além do psicológico. Então, falando de um nível sistêmico, né? Que no caso, o princípio, ele é uma força mesmo. A força masculina vem do pai, a força feminina vem da mãe. Mesmo que o pai seja um mal acabado. O mal acabado que eu falo não é para denigrir. Mal acabado é porque eu acredito que todo mundo precisa de acabamento, de uma certa forma. Uns precisam mais que outros. Então, quanto mais mal acabado, mais ele precisa de acabamento. Então, todo mundo, eu acredito que pode se beneficiar de uma reconstrução, de uma ressignificação, de um novo olhar, né? Então, a pessoa pode se melhorar. Então, esse pai aí mal acabado tem os motivos dele. Essa mãe mal acabada teve os motivos dela. E você é fruto disso daí, né? Então, ninguém é perfeito. Perfeito só Deus. E aí a gente sabe que esse movimento está aí no mundo. Nós temos muitas dificuldades hoje em dia de estar no feminino como mulheres. E os homens com muita dificuldade de estar no masculino como homens, por conta de não ter essa pulsação aí saudável. Ou fica tudo muito expansivo, né? Só para fora, só para fora, só para fora,
ou tudo fica muito para dentro, só para dentro, só para dentro, paradinho na segurança ali no reino materno. Né? Para a gente ter confiança, a gente tem que ir para o mundo, a gente tem que se frustrar, levantar e cair, quebrar a cara, se frustrar. Ah, não é assim? Ah, deixa eu procurar um médico, né? Ah, não tá legal, deixa eu procurar um terapeuta sexual, deixa eu procurar uma terapia. Não, ficam anos a fio com dificuldades, às vezes vai procurar coisas. Tem gente que vende, né, Tiana? A gente não aprendeu no curso? Que tem gente que vende casas, né? Vende carros para tratamentos mágicos de ereção, né? De disfunção erétil, que não funciona, né? Você vê que tem muita gente buscando essas coisas aí e não vão buscar o que é. Né? Não vai pro real. Não vai pro real, porque falta pai. Não vai pra terapia. E não vai pro real, por quê? Porque essas coisas são ilusórias, são fantasiosas. E quando a pessoa está nesse reino materno, ela realmente vai buscar coisas ilusórias, fantasiosas. Por quê? Porque ela não está no reino paterno. Quem dá essa coisa de você ser assertivo e buscar a coisa ali mesmo certa é o reino do pai. Né? Então, quanto mais distante do pai, mais distante da realidade. Então, a pessoa vai buscar fórmulas mágicas. Muito interessante isso que você está falando. Mais distante do pai, mais distante da realidade. Às vezes, como a mãe é aquela que proporciona a segurança, acontece muitas vezes o quê? A mãe faz, assim, a mãe muitas vezes ela quer deixar o filho debaixo da asa dela, né? Debaixo da asa. E é muito comum, mesmo depois que os filhos são adultos, a mãe, principalmente a mãe, falar assim, meu filhinho, né? Denominar o filho como, meu filho, pra gente que é mãe, filho vai ser sempre criança. E isso é um erro. É um erro. Por que é um erro? Porque esse filho, ele precisa ser chamado pelo nome depois que ele se torna adulto, né? Porque quando você chama o seu filho adulto de filho, né? Você está o quê? Diminuindo ele. E ele precisa dessa confiança do pai, né? Porque às vezes a mãe está ali querendo fazer um pratinho de comida para o marmanjo, para o filho que é marmanjo, né? Aí o pai fala assim, deixa ele fazer o prato de comida dele, vai deitar, deixa ele, quando ele chegar da balada, ele esquenta a comida dele. E a mãe lá está esperando o filho para comer, para esquentar a comida, né? Então, o que acontece? O pai vem com a lei, né? Vem colocar ordem na casa, vem falar assim, olha só, deixa esse menino voar. A mãe não, imagina que... Oi? Yes. Não é? Aí, então, bom assim, imagina um passarinho, né? O passarinho tá na gaiola. Aí abre a janelinha. Aí o passarinho vai. A mãe, se ela fica com medo, ela já fica com medo do filho cair. E é claro que quando o filho vai para a vida, ele vai, às vezes vai cair, levantar, pouco, se frustrar. Né? Vai dar, às vezes vai dar isso. Vai para baixo para depois ir para cima. Mas isso. Forte, né? Então, tem muita coragem, vai que vai dar certo. Já tem todo certinho para poder ir pra vida. Masculino saudável, é o masculino tesudo, é aquele homem que tem iniciativa, que tem pegada, que vai lá. Mas isso é colocar o homem numa caixinha? Porque homem é homem, mulher é mulher. O homem não é igual a mulher. Então, assim, o homem, ele tem uma força linda, maravilhosa, e ele precisa usufruir dessa força. A mulher também tem uma força linda, maravilhosa. Ela precisa usufruir dessa força. As mulheres pós-modernas, elas estão fazendo isso aqui. Isso aí não é força feminina. Como mulher, está em frangalhos. Como feminina, está no lixo. Mas elas estão usando a força do masculino. Então, isso não é força do masculino. Elas estão perdendo o lugar de mulher. E o homem está perdendo o lugar de homem. No relacionamento, você quer uma coisa que acabar com tesão na relação? É quando a mulher é irmã do parceiro, da parceria. Ou o homem é irmão da parceria. Quando é mãe da parceria, ou pai da parceria, sabe? Isso não favorece. Mulher precisa estar no lugar de parceira. Homem precisa estar no lugar de parceiro. Lugar não é papel, gente. Lugar são essas energias que a gente está falando aqui. Então, quando que a gente perde o tesão e fica fora, vivendo no mundo de Bob, no mundo, aquele desenho lá da Bob, vive no mundo da lua, vive imaginando coisas, a pessoa passa anos sem ir ao médico. Isso é falta de realidade. A pessoa não tem autocuidado, a pessoa vê que não tem orgasmo, vai procurar ajuda.
A pessoa está percebendo que está com disfunção erétil, vai procurar, não vai vender sua chácara para tomar uma pílula mágica, seu carro para tomar uma pílula mágica, sabe? Pega todo o salário ali. Não existe mágica, existe trabalho, existe processos. E que para isso existem profissionais certos para lidar com isso. Quando a pessoa não vai buscar isso, geralmente quem vem no consultório, né, já passou em tudo quanto é coisa, já foi em tudo quanto é coisa. E a gente fala, nossa, eu nem sabia que existia essas porque coisas, dá né? trabalho, né? Tratar dá trabalho, né? Falar dá Porque trabalho. as pessoas que vão buscar assim, elas estão no reino materno, elas não estão na realidade. Elas têm mais trabalho fazendo essas coisas ilusórias, porque elas estão desconectadas da realidade. Por isso que a Que é uma primeira coisa a função ser feita mágica. é a força romântica, é a força idealizada. E aí elas vão buscar coisas ilusórias, não vão resolver seus problemas, porque elas não estão no reino do pai. Na força do pai é a força do masculino, é uma força de realidade. Você não vê? A gente tem um parceiro, ele fala assim, olha, vai por aqui, vai por aqui. Eles têm uma coisa assim mais racional. Ó, você vai fazer isso aí? E aí a gente fala, é mesmo, né? Não tinha pensado nisso, né? Mas por quê? Porque eles têm uma mente masculina. Porque só, nossa, eu não tinha pensado nisso. Mas você E sabe às que vezes a quando mulher tem uma mente masculina, porque ela também tem a força do masculino. porque E às às vezes vezes a está muito força acostumada a ter a masculina, força do masculino do homem. aí tem um segredinho, porque quando a mulher está manifestada pelo homem interno dela, que a gente chama de ânimos, ela se torna potencialmente muito mais masculina que o homem. Tem até uma música da Sim. Rita Lee, né, que chama Sou Mais Macho que Muito É. Homem. Por quê? Porque ela está manifestada, e tem muita mulher assim, infelizmente. Elas estão manifestadas pelo arquétipo ânimos. E essa manifestação gera na mulher uma energia de controle, uma energia de liderança exagerada, uma energia de abusiva contra a própria parceria. Então, tudo isso tem a ver com a força masculina distorcida, né? Distorcida. Ah. O Rogério está perguntando aqui como faz para contratar, para tratar, no caso, a ansiedade e adquirir confiança. Volta para o pai. Não o pai ideal, o pai real. Volte para o reino paterno. Lógico, Uhum. assim, a gente tem questões, né? Ali precisa Mas entender como que ele pode questões. fazer isso? Fala um pouquinho de como que ele pode fazer isso, assim, para ele poder ter um norte. É. A ansiedade, ela está buscando uma referência no futuro, né? E o futuro tem a ver com o pai, né? O presente e o futuro tem a ver com o pai, o passado tem a ver com a mãe. Então você tem que equilibrar o masculino e o feminino dentro de você. E isso através de processos terapêuticos, isso através de ressignificar crenças, emoções, né? Liderar. Às vezes as pessoas têm traumas, né? Hoje a psicologia considera que trauma não é só quando a pessoa passa por tsunamis, por assalto, por sequestro, qualquer situação estruturante ali na história de vida dela, que foi aquela pessoa não teve recursos para lidar com certas situações, pode ser considerado um trauma. E a pessoa inconscientemente guarda aquela memória, ela nem sabe que tem mais aquela memória. Hoje a psicologia, ela tem ferramentas, né, para acessar esses conteúdos e ressignificá-los, né? A gente consegue tirar essa crença, né, que está a nível cerebral mesmo, né? Uhum. Você está Então tem que falando aí ver. do passado. Então, porque a ansiedade, ela está relacionada ao futuro, né? Porque Isso, a depressão passado, tem a ver com o passado. E passado. a ansiedade, né, o excesso de ansiedade tem a ver com o Futuro. futuro. Então, assim, você está Pai. falando aí, passado, mãe, futuro, pai. Né? Como é que é a relação com esse pai, Isso, né? querida. E aí, não é? O que que acontece? Nós, enquanto adultos, né? Então faltou, gente, vai faltar para todo mundo. Faltou para os nossos pais, faltou para os nossos avós, faltou para a gente, porque mesmo que os nossos pais quisessem dar o melhor que eles puderam dar para a gente, ainda assim faltou para eles darem para a gente, porque então, como faltou para eles, ninguém dá aquilo que não tem, a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, se Uhum. faltou para eles, lógico que na hora deles passarem para a gente, vai ter faltado para a gente também. É. Mas qual que é a diferença? Quando a gente se torna adulto, nós somos responsáveis por nós.
Então, nós é que vamos olhar para os nossos medos, para as nossas inseguranças, para as nossas frustrações, e vamos entender que aquilo ali remete a algo da nossa infância, a nossa criança que sentiu necessidade de ser olhada e às vezes a mãe não estava ali para poder olhar, né? Às vezes o pai faleceu, a mãe doente não conseguia olhar para essa criança e faltou isso, faltou a segurança. Então faltou esse olhar da mãe, faltou essa pessoa se ver dentro dos olhos, a partir dos olhos dessa mãe. E aí essa pessoa vai buscar essa segurança em outras relações, por exemplo, no relacionamento amoroso. Só que ninguém de fora vai poder dar isso para você. Só você mesmo agora que vai poder cuidar da dor da sua criança. Então você vai cuidar, vai fazer coisas para você se sentir bem, vai ficar prestando atenção o que te gera estresse, o que te deixa se sentindo bem. E você começa a investir em você para que você se sinta fortalecido. Sempre fazendo o exercício de voltar para o presente. Né? As práticas de mindfulness, né? Então, exercícios de atenção plena, meditação guiada, Respiração. né? De inspiração. No YouTube tem várias. Faz você sair lá do futuro, de onde que você está, né? Cheio de ansiedade, para voltar para o presente e se conectar com o hoje. Porque o que a gente tem de mais precioso nessa vida se chama presente. Por quê? Por que o presente se chama presente? Porque nele é o único momento em que a gente pode fazer algo. Porque o passado já passou, a gente precisa aceitar aquilo que passou, né? Tomar a realidade, tomar a vida como ela é, para que a gente possa ter um futuro melhor, mais saudável. Não é isso, Viviane? Perfeito, perfeito. Então, assim, quanto mais a pessoa está conectada com a vida e com o eu adulto, mais ela está no presente. O eu adulto é uma instância do ser que só se manifesta quando estamos no presente. E quando a gente está no passado, a gente está na criança. Quando a gente está no futuro, a gente está na criança. E a criança está fixada em situações traumáticas da história de vida dela. Então, ela precisa ressignificar essas histórias para que ela tire esses óculos do papai, da mamãe, da criança ferida e possa olhar com os óculos dela, do eu adulto. Porque tudo já passou, a pessoa está aqui, estamos vivos nessa vida linda, maravilhosa, com tudo certinho que tem aí para a gente viver. Agora é com a gente, não é mais com a criança. E toda criança, a minha, a sua, a de todo mundo que está aqui ouvindo, toda criança é um poço sem fundo, para todas faltaram. Para todas, se pudéssemos, estávamos ainda dentro do ventre, mamando no peito, ou assim, chupando chupeta, usando fraldas. A gente só saiu disso porque a gente se frustrou, porque a gente precisou sentir a falta para crescer, e a gente caiu, a gente levantou, a gente aprendeu a andar, a gente transitou do mamar para a mamadeira, e depois da mamadeira para a papinha, e depois para a papinha para a comida. Isso tudo dá trabalho, gente, isso são frustrações, e a gente cresce com isso. É cair e levantar. A gente não pode viver no mundo de Bob, no mundo de fantasia, de ilusão, de fantasia, que é românticos. Então a gente precisa crescer, a gente precisa estar no presente, se frustrar para levantar. E a gente cresce mesmo assim, indo com segurança. A segurança está aqui dentro da gente. E a palavra que eu esqueço toda vez, que é o pai, que é a confiança, está fora. Então quando a gente manifesta fora, precisa de ação, precisa ir lá pro pai, deixa eu ir lá mesmo, cair, levantar, levar a portada na cara, né, fazer live tímida, eu sou super tímida, mas tem que fazer live, a gente faz live, e a gente se conhece, né, tava conversando com a Etienne, né, como a gente aprende fazendo live, eu me reconheço fazendo live, eu me organizo por dentro, por quê? É desafiador. Mas a gente precisa fazer. As crianças, a minha sobrinha, ela sabe fazer live, ela não tem vergonha, ela é adolescente, ela vai fazer live, ela não tem vergonha, vai falar nas caras assim. Mas quem é da minha geração vai sentir timidez. Então a gente vai se frustrando e vai ficando cada vez mais leve. E se você não sair da paralisação do reino materno, da saia da mamãe, de dentro da tua ostra interna, né? colinho.
A gaiola é segura, né? A gaiola é aquele ambiente seguro, mas só vai ter água ali e aquela ração, né? Se você for para a vida, você vai poder escolher provar outros alimentos. Mas se você ficar lá na gaiola, você vai ter a certeza ali que vai ter Ótima alguém analogia. te dando ali ração e água. Mas a vida é muito mais que isso. E os pais não vão poder ficar o tempo todo na gaiola também, né? E se essa gaiola, né? Se os pais não estiverem mais na gaiola, o que que o filho vai fazer? Se é ele que levava o alimento e a água lá para dentro da gaiola, né? Então a gente tem que repensar até a função dos pais, o quanto que eles estão contribuindo ou não para poder atuar nessa força do masculino, né? Do masculino. Masculino, hein? Que ato falha, masculino. E é lindo mesmo. O masculino curado é lindo mesmo. Eu reverencio eles, é muito lindo mesmo. Então, é muito lindo. E o adulto, ele tem o amor do pai e da mãe dentro do coração internalizado. Ele não precisa ficar grudado lá na gaiola, né, na casa lá do pai e da mãe. Ele vai se reabastecer. E quando esses pais, não tiverem mais aqui nesse plano terreno, ele vai ter o amor internalizado. E isso vai ser suficiente para poder ir para a vida sabendo que não faltou nada, porque está aqui dentro. Isso, é aqui querida, dentro foi que nós adultos precisamos internalizar. Isso. Então, vamos ir para o final da live, né? Então, só fazendo um resuminho, faça um resuminho para a gente rapidinho, né? Como se reconectar ou como se conectar com o masculino para poder colocar ali a força do masculino em ação. Ai, ai, se conectando com o pai, né? Se conectando com a tua força interna masculina, com a ação, né? Com o princípio masculino saudável, que é a força da ação, da expressão para fora da caixinha da família de origem. A gente estar no mundo, né? Ver outras coisas, experimentar coisas diferentes, experiência, né? Externa tem a ver com o princípio masculino. E a gente ganha uma força, ganha pernas, ganha chão, ganha transcendência também a partir do chão. A gente só transcende a partir do chão. Ganha raízes e é com o pai. Muito bem. E a gente equilibrando dar e receber, né? Equilibrar o dar e receber é fundamental para a gente poder conseguir atuar nessa força. Somente como adulto a gente consegue fazer isso, equilibrar o dar e receber. E a gente fala não, assim, barra todas as dinâmicas e comportamentos que são disfuncionais, que levam a gente a adoecer. E a gente diz sim, fica aberto para poder receber, né, comportamentos que são saudáveis. E se na nossa família de origem só o adulto consegue fazer isso. A criança, ela vai entender muitas vezes um abuso como um carinho, como um amor, né? Muito comum. Como um amor, uma atenção que aquela pessoa está dando, mas a gente é adulto. Como adultos, a gente tem que assumir o controle da direção da nossa vida. E a gente assume o controle da nossa vida se alimentando, se nutrindo de coisas boas, de dinâmicas boas. Então, para honrar todo o nosso sistema, a gente honra pegando aquilo que é bom e não dizendo sim para aquilo que é ruim. Então, como adultos, a gente pode fazer isso. A nossa criança, muitas vezes, aprendeu que ela não podia falar não, senão ela ficava de castigo, senão ela era punida. Mas o adulto precisa aprender que agora ele tem que ter autonomia. E o que diferencia o adulto da criança é a sexualidade e a questão da autonomia, né? Da autonomia, de poder decidir, poder escolher, né? Então, para isso também tem que ter o quê? Liberdade financeira, autonomia. Autonomia e sexualidade é o que nos torna adultos, é que nos faz com que a gente se separe, né? A sexualidade secciona, é o que nos separa da nossa família de origem para a gente poder querer ter a nossa própria família. E se a gente estiver desconectado com isso, a gente não vai para o mundo adulto e aí a gente não vai conseguir ter essa força aqui que a gente precisa tanto ter para poder ir para a vida, seja a gente homem ou mulher. Perfeito. Tá certo?
Perfeito, perfeito. Reviane, muito obrigada, gratidão, né? Minha Ah, reverência. obrigada, obrigada, querida. Muito Né? Por feliz, muito bom. destinar esse tempo aí que você poderia estar fazendo outra coisa para poder estar trazendo mais informação, para dar mais força para as pessoas se autorizarem a irem para a vida e juntas levarem as suas famílias também para o modo saudável que a gente precisa tanto, né? Ah, querida, foi um grande prazer. Espero ter trazido algumas reflexões. Foi muito bom conversar, né? Foi uma conversa ali, né? Leve, foi tranquilo. E que bom, né? Que bom que nos conectamos e que possamos aí levar adiante essa ideia, né, de integridade, né, de totalidade do ser. Não só ficar achando que só um extremo vai resolver as coisas. Nós precisamos da mãe e precisamos também do pai, né? Mas a gente depois cresce e faz a diferenciação. E aí a gente cresce e olha a vida com os nossos próprios olhos. Isso é importante. Mas a gente Sim, não sim. consegue fazer isso sem antes passar por esse trabalho de refazer as crenças dessa criança ferida, né? Não tem jeito. É como se fosse fazer um caminho de volta para casa, mas é um de volta para casa interno para depois poder ir para a vida, né? Às vezes a gente vai ter que se Isso, reconectar. O Rogério fez uma sim. pergunta aqui que depois a gente vai, eu gravo ou faço um post para poder responder a pergunta, tá, Rogério? Porque a gente já esgotou o tempo aqui, mas pode deixar que eu vou responder você, tá bom? Aqui um abraço. Mandaram muito coração, muitos coraçõezinhos aqui pra Ah, que gente legal. de vocês, gratidão, e foi muito bom aqui ter vocês. Obrigada, Reviane, e obrigada a todo mundo aí que assistiu. Dá um like aí pra gente aí, por Obrigada a favor, todos. tá? Para mais pessoas Obrigada, poderem assistir. gente. Obrigada, Tchau, obrigada, Reviane. Tiene. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau. Tiene. Tchau. Obrigada.